Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Deus esteja em nossos corações. Vamos iniciando então com mais um dia maravilhoso de vida nessa etapa, né? Porque já teve as outras etapas, né? Já teve os passos, já teve as orientações, já teve os trabalhos médicos espirituais, em que muitos de nós fomos assistidos, né? Tanto aqui quanto lá em casa, fomos sempre assistidos, pedindo licença sempre, né? Sempre o nosso mestre, querido patrão da Casa de Caridade, José de Mococa, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos dá esta força. Gente, eu estou muito contente, porque assim, a Sandra teve uma ideia muito boa, deve ter sido inspirada, vocês, nossa, ideia muito boa, você inspirou da questão de fazer as obras de André Luiz. Aí eu fiquei mais contente ainda vendo Esmeraldo falar, e o Slabão falando também, né, que o Slabão falou muito bem, respeitou ali o tempinho lá de 45 minutos, falou bem, falou sobre Getúlio, porque falar sobre Getúlio é falar sobre mais política, mas se saiu super bem. Quer dizer, o pessoal todo se saindo muito bem, aí veio o Marcelo também, que falou muito bem. Ou seja, temos muitos palestrantes bons dentro desta casa, claro, não desmerecendo os de fora, que também são palestrantes maravilhosos que são trazidos, mas os palestrantes daqui estão fazendo show. Estou ficando muito contente, estou ficando cada vez mais alegre, porque se eu, inferior ainda como sou, estou ficando contente, imagina seu Sola, José de Mococa, os amigos espirituais que nos querem ver bem, querem nos ver sempre melhores, né? E é isso que precisamos, gente. Numa casa espírita, temos que olhar o nosso irmão para ver ele sempre melhor, sempre mais. E hoje estou contente porque veremos a palestra da nossa irmã Alcione, que faz um tempinho, né, Alcione, que ela não vem, a Sandra deixou de convidar, não foi? Brincadeira. Mas estaremos hoje recebendo. E ela vai falar, começar com as obras de André Luiz, que nada mais é do que o nosso lar, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua, já é faz tempo, então continua sendo, vai ficar à vontade, nós e Deus está sendo. Dá licença. Começo agradecendo a casa, agradecendo a oportunidade, agradecendo o convite, né? Porque toda vez que nós somos ofertados com a graça de fazermos uma palestra, de conversarmos, que na verdade é uma conversa, né? É uma conversa que é um bate-papo entre nós. Toda vez que temos essa oportunidade de termos esse bate-papo, quem ganha com isso somos, em primeiro lugar, somos nós, porque nos preparamos, né, para estar aqui na frente. Então, é um estudo do espírito, no meu caso, do espírito Alcione. Por que eu falo do espírito? Todos nós somos espíritos. Todos nós somos espíritos que neste momento encarnam, e se por acaso, e quando, no dia em que não estivermos mais com esse corpo físico, seremos espíritos desencarnados. Não deixaremos de ser. A vida continua, a vida é eterna. Então, esta série de livros do nosso querido amigo André Luiz, eu chamo ele de amigo porque eu tenho André Luiz mesmo como um amigo, como alguém que já faz parte do meu dia a dia. Por quê? Na nossa vida, enquanto espíritas, nós nos aproximamos muito das obras dele. E a comunicação dele é muito fácil para conosco. Não sei se vocês sentem isso também. Existem alguns livros que são um pouquinho mais complicados, então assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de conhecimento científico, mas isso a gente tem que correr atrás, né? Então assim, se existe alguma questão que a gente não entende, a gente tem que buscar o conhecimento, a gente tem que buscar o esclarecimento, porque ele tenta facilitar ao máximo esse entendimento para nós. E esse primeiro livro, que é o Nosso Lar, é uma série de livros, na verdade, né? São 13 livros que ele psicografou, juntamente com o Chico Xavier. E alguns livros teve também a participação de Valdo Vieira, outro médico. Nosso Lar é o primeiro livro. É a porta de entrada mesmo dessa série de livros, A Vida no Mundo Espiritual. E ele nos mostra o seu encantamento com que é revelado para ele a colônia espiritual Nosso Lar. André Luiz, pelo que nos contam, na verdade, Emmanuel, no prefácio, ele fala, né, que tem que manter o anonimato de André Luiz. Então, e acredito até por proteção do médium,
porque sabemos que o Chico Xavier passou por algumas situações difíceis aqui no planeta Terra com relação a outras obras, em que o Espírito revelou sua identidade. Humberto de Campos. E com isso, André Luiz, ele preservou o médico. E acredito que também tenha preservado a si próprio. Porque mesmo ele tendo se denominado como André Luiz, que não foi o nome dele aqui enquanto encarnado, mesmo assim existem especulações. E nós, espíritas, temos essa mania, né? De que ele foi fulano, foi ciclano. Existem 3 nomes prováveis que ele poderia vir a ser. Então, existem muitos espíritas que acreditam que ele tenha sido Oswaldo Cruz, aqui enquanto encarnado. Outros espíritas, inclusive Valdo Vieira, dizem que ele foi Carlos Chagas. E existem alguns que acreditam que ele foi um médico também, que não tem esse nome tão famoso assim, mas foi muito famoso na cidade do Rio de Janeiro, mas que ele foi muito famoso por ter sido presidente do Flamengo, que é Faustino Esposa. Não sabemos quem foi, na verdade. E ele meio que não dá pistas a respeito. Mas não interessa. Na verdade, não nos interessa. Não nos importa quem ele foi. E a gente tem que parar com essa mania. Porque, na verdade, a maioria dos espíritos de luz, vamos dizer assim, dos espíritos que trabalham para o bem, que trabalham para a nossa evolução aqui na Terra, eles são espíritos que, muitas vezes, foram anônimos enquanto encarnados. Então não tem necessidade de ter sido alguém famoso para que a gente tenha que fazer essa associação entre o encarnado, o desencarnado, né? Então, ou seja, é o nosso querido amigo André Luiz e ponto. Ele inicia o livro relatando momentos de extremo desespero. Ele estava extremamente desequilibrado num local que ele não conhecia direito, que não conhecia mesmo, né? Ele não conseguia dormir, não conseguia se alimentar, ele era agredido verbalmente, principalmente, pelos outros espíritos que se encontravam ali naquela região, um local muito feio, e ele sabia que já não estava mais no corpo de carne, mas ele não sabia onde estava, como estava, por quê e tudo mais. E passou muito tempo nesse desespero. Até que ele começou a mudar, pelo sofrimento, ele começou a mudar a sua maneira de pensar. E naquele momento em que ele muda o seu pensamento, ou seja, muda seu padrão vibratório, ele pensa em Deus. Ele não era alguém tão religioso assim, que praticava religião enquanto encarnado. Porém, a família, a mãe principalmente, falava para ele muito de Deus, né? Uma família católica e tudo mais. E ele, naquele sofrimento todo, ele busca aquela base familiar, que é a mãe, que é aquele sentimento tão maravilhoso, e que fala para ele de Deus. Nesse momento ele fala, peraí, ele é o Criador. Me disseram, né, que ele era o Criador de tudo isso aqui. É o meu Criador também, é o meu Pai. Então, ele está por mim. Se ele está por todo esse planeta, por todo o universo, ele também está por mim. E neste momento, ele começa a pensar em Deus, a fazer a sua prece a seu modo, mas de coração. Porque a prece, ela é extremamente eficaz, nós sabemos. Porém, tem que ser feita de coração. Temos que nos ligar ao nosso Pai maior. E neste momento em que ele faz essa ligação com Deus, aparece para ele uma figura muito, muito simpática, chamada Clarencio. E esse nosso amigo vem em socorro dele. Vem ele, vem outros enfermeiros e tiram-no daquele lugar. Outros irmãos ficam indignados por ele estar saindo de lá, porque chamavam-no de suicida, e para ele isso era uma agressão, porque ele entendia que ele não tinha cometido suicídio. E Clarencio leva André Luiz até um local que depois ele tomou conhecimento, que era uma colônia espiritual denominada Nosso Lar. Lá ele recebe os primeiros socorros, ele estava muito debilitado.
estava muito fragilizado. Então imagine nós, né, numa situação de praticamente mendicância, né? Vamos nos imaginar numa situação dessa, num lugar muito ruim, né, em que somos agredidos verbalmente o tempo todo, em que não temos ninguém por nós, que, pelo menos que nós não estejamos vendo, né? Que depois, mais tarde, ele fica sabendo que na verdade a mãe dele sempre esteve com ele, Clarencio sempre esteve ali, mas ele não conseguia visualizar Clarencio. Por quê? Pelo seu estágio, pelo seu estado mental, pelo seu estado espiritual daquele momento. Aquele local onde ele estava, mais tarde ele fica sabendo, é denominado umbral, em que a maioria das pessoas, quando começam a ler esse livro e começam a tomar conhecimento do que é umbral, morrem de medo. O espírita, existem muitos espíritas que passam a sua vida inteira morrendo de medo do umbral, morrendo de medo de quando desencarnar, porque acham que a passagem é certa, porque nós viemos daquela cultura, né, de catolicismo, né, e tudo mais, então é purgatório, inferno e tudo mais, então ou seja, eu vou passar por um lugar que a gente não sei quando vai ter início, quando vai ter fim, só sei que eu vou sofrer e tudo mais, e na verdade, esse sofrimento, nesse local denominado umbral, na verdade é o sofrimento que nós infligimos a nós mesmos. O umbral nada mais é do que o nosso estado mental. Então, ou seja, não temos por que temer um umbral. Temos que tentar levar a nossa vida da maneira mais correta possível, mais amorosa possível, mais fraterna possível, enquanto estamos aqui encarnados no planeta Terra. Porque quando desencarnarmos, nós seremos a mesma coisa. Então, se eu sou uma pessoa fraterna, amiga de todos, trabalhadora, caridosa, de bem com a vida, otimista, quero o melhor para mim e para todos, né? Levanto e penso o que eu vou fazer de bom hoje, e não reclamando da vida, eu vou com certeza ser direcionado para o local adequado a esse tipo de pensamento, que não necessariamente seja esse local chamado umbral. Agora, se eu sou uma pessoa que quero o mal de todo mundo, pessimista até, eu falo mal da vida dos outros o que puder, faço de tudo para prejudicar o meu irmão, faço de tudo para levar vantagem em cima dos outros, não faço nada para melhorar a vida nesse planeta, não pratico o bem. Quando eu desencarnar, eu vou ser direcionada para um lugar onde tem pessoas desse mesmo padrão vibratório, com esse mesmo tipo de pensamento. E não vai ser algo agradável, porque são pessoas que se agridem entre si, não são pessoas que se querem bem. Então, normalmente, um vai falar mal do outro, um vai xingar o outro vai se agredir, outro vai se bater. Eu estou sofrendo aqui. Mas, na verdade, é o local onde o meu pensamento mais se adequa. Então, na verdade, é isso. É a adequação dos pensamentos. Quando André Luiz pensou em Deus, pensou em Jesus, foi fazer sua prece, ali naquele momento, ele se adequou ao seu pensamento a outro local. Não tinha mais por que ele ficar naquele local. Foi ali, foi naquele momento que ele deu a oportunidade da espiritualidade a vir a socorrer. A respeito de umbral, a gente pode falar uma palestra inteira. Vocês teriam muitos temas, né? Mas não vamos parar nisso. Até porque acredito que nosso lar é um assunto mais agradável no momento. É uma colônia espiritual. É uma colônia de transição, na verdade. Não é das mais evoluídas. É uma colônia muito próxima da crosta. Então, ou seja, alguém desencarna, precisa de socorro, né? De um socorro amigo, e precisa ser tratado e depois educado, né? Ele vai para essa colônia. E lá ele vai ficar durante toda a sua permanência, enquanto desencarnado, até poder reencarnar. Mas os apontamentos de André Luiz é um lugar maravilhoso. É um lugar onde as pessoas que estão lá, eu estou falando pessoas, são os nossos queridos irmãos desencarnados, mas eu chamo de pessoas porque são também, né? As pessoas que estão lá, elas têm a vontade de crescer sim, pelo menos em sua grande maioria.
Porque tem aqueles que ainda são socorridos, que ainda estão passando por um tratamento, ainda não sabem por que estão lá direito e tudo mais. Mas a sua grande maioria, quando tomam consciência de onde estão, por que estão, pela misericórdia divina e tudo mais, eles querem fazer o melhor. Existe até um combinado entre os habitantes da colônia, que eles têm que emitir, os habitantes equilibrados, evidentemente, né? Eles têm que emitir bons pensamentos o tempo todo, para poder manter o padrão vibratório do lugar elevado. E isso faz toda a diferença. Vejam bem, nós sabemos que quando chegamos numa casa como essa, por exemplo, a gente se sente mais leve, se sente mais alegre, né? Por que isso? Porque existe também um combinado também, né, entre aspas, entre os desencarnados e os encarnados equilibrados, de mantermos o nosso padrão vibratório elevado. Então, por isso que nós fazemos prece aqui constantemente, temos trabalhos edificantes, trabalhos voltados à caridade. Então, a gente chega aqui, a gente fala, nossa, que lugar gostoso, gostaria de ficar aqui durante muito e muito tempo. E muitas vezes a gente fala, poxa, por que eu sou uma pessoa tão diferente, tão melhor quando eu estou na casa espírita? E quando eu saio da casa espírita, de repente eu sou uma pessoa que é mal-humorada, que não tem paciência com ninguém, né? Por que será isso? Lógico, né? Eu tenho minha grande parcela de colaboração nisso, ou seja, eu sou assim. Se eu não fosse uma pessoa que tivesse essas características de mau humor, eu não seria mal-humorada em lugar nenhum. Mas o local onde a gente vive nos ajuda muito também a nos mantermos equilibrados ou desequilibrados. Por isso que a gente tem que se vigiar muito no nosso dia a dia. A gente tem que prestar muita atenção nos locais onde nós estamos e como nós vamos reagir. Não é que eu não posso ir, porque lógico, às vezes é meu local de trabalho, eu tenho que ir lá todos os dias. E às vezes o ambiente não é muito propício, tem uma entrada e sai de pessoas, tem pessoas que são essas pessoas mal-humoradas e tudo mais, então eu tenho que me vigiar muito mais. E aí é um campo de trabalho adequado a essa vigilância para que eu tente me melhorar. Então, ou seja, quanto mais eu tentar me melhorar, quanto mais eu me trabalhar, ou seja, peraí, vou respirar fundo, não vou responder agora, vou tentar dar um sorriso em momentos que não tem nem por que sorrir, mas sorrir é sempre bom. Eu não estou com vontade de sorrir, mas sorrir é sempre bom. E assim, a pessoa que recepciona esse sorriso, muitas vezes, ela poderia até estar pensando em nos tratar de maneira inadequada, mas quando ela recepciona esse sorriso, ela já se desarma. Então isso é necessário. Mas o que tem a ver com o nosso lado? É a nossa preparação. É o nosso preparo para a gente ir para uma colônia espiritual, em que a gente tem vontade de ir. E a que a gente tem vontade de ir é uma colônia bonita, né? Uma colônia repleta de natureza, né? Como o André Luiz, ele fala isso no livro, né? Que tinha muitas paisagens bonitas, muitas árvores, muitas flores, muitas aves. O sol resplandecia maravilhosamente. Ele falou, enquanto encarnado, eu nunca tinha reparado no sol. Para ver como nós somos, né? Nós nos deparamos com a natureza ao nosso lado, muitas vezes, o sol todos os dias. E muitas vezes, durante uma encarnação inteira, a gente não presta atenção na beleza que Deus nos concede a cada dia. Ele conta também, e aí ele começa a contar de todo o tratamento, né? Que é realizado. No primeiro momento em que ele é socorrido, que ele começa a ser tratado, vem um médico para fazer o diagnóstico dele e tudo mais, passar o tratamento. E esse médico, ele tinha características um pouco diferentes dos médicos da Terra. Ele tinha conhecimentos muito mais pormenorizados a respeito do corpo espiritual de André Luiz. Então ele começou já a fazer todo um exame nesse corpo espiritual e falar, teve um problema aqui, outro ali, outro ali, outro ali, e ao que consta, André Luiz morreu de câncer no estômago, por complicações de sífilis. Isso foi ele que falou, esse médico. E é por isso que ele era considerado na vida espiritual como suicida.
Aí André Luiz falou, mas eu não me conformo com isso, porque eu não fui suicida, muito pelo contrário. Antes de falecer, antes de desencarnar, eu passei por 2 cirurgias, eu lutei pela vida, eu fiquei internado mais de 40 dias. E aí o Clarence e o médico que estavam lá falaram, mas, no ponto de vista espiritual, alguém que não se cuida, alguém que não cuida desse corpo físico, esse corpo físico é maravilhoso, gente. É uma bênção que Deus nos dá. E nós temos que cuidar dele da melhor maneira que nós pudermos. Então, alguém que não cuida desse corpo físico adequadamente, ele é considerado suicida. Então, ou seja, quantos e quantos irmãos que passam pelo processo de desencarne e que aos nossos olhos, enquanto encarnados, a gente acha, ele passou por uma doença, né? Coitadinho, morreu. Mas, na verdade, para a espiritualidade, ele é suicida. Porque ele não se alimentou direito, né? Comeu um monte de besteira, não dormiu direito, se drogou, bebeu demais, não dormiu adequadamente, contaminou o seu corpo físico com energias negativas, então, ou seja, aqueles sentimentos raivosos, né? Que a gente emite, que a gente chama raiva, ódio, desprezo pelo outro, inveja, todo sentimento ruim que eu emano ao outro, todo pensamento ruim, ele volta para mim. E ele termina vitalizando o meu corpo. Se eu emito pensamentos bons, ele vai voltar em dobro. E esses pensamentos bons, essa energia boa, vai vitalizar o meu corpo físico e o meu corpo espiritual. Se eu, em compensação, emitir pensamentos ruins, ele volta em dobro também. Tanto que às vezes, podem fazer um teste, podem reparar em vocês, porque o maior teste que nós fazemos é conosco. Então assim, me surge alguma situação de ira. E às vezes a situação é desse tamanho. Mas aí eu começo a alimentar esse pensamento. Que, como eu disse, a situação é desse tamanho. Aí, estou alimentando o pensamento, vai aumentando. Chega uma hora que aquilo vira uma bola de neve. Que eu acho aquilo um absurdo, um desaforo que me fizeram. Porque eu fui emitindo pensamento, esse pensamento, ele foi entrando em contato com outros pensamentos, também do mesmo padrão vibratório, que estão aí pela crosta, e quando volta multiplicado. Então, na verdade, quando a gente olha o fato, depois que a gente sai de perto, né, da situação e tudo mais, que a gente se coloca no lugar do outro, ou que a gente dorme, acorda no outro dia, a gente fala assim, mas eu fiquei brava por causa daquilo, né? E quantas vezes a gente briga com nossos familiares, né? A gente briga no local de trabalho, na rua, no trânsito, seja lá onde for, por bobagens. E na maioria das vezes as situações, elas são provocadas por bobagens. Depois a gente pensa, a gente fala, meu Deus do céu, por que eu cheguei a esse ponto? Né? Mas e isso faz mal para o nosso corpo espiritual. Bom, André Luiz foi tratado num dos hospitais do Ministério do Auxílio. Uma coisa que interessante de falar. No nosso lar é uma colônia muito, muito organizada. E ela é dividida em 7 ministérios. Então tem o Ministério do Auxílio, que é o que foi socorrido por Clarencio, que é um dos ministros do Ministério do Auxílio. Cada ministério tem 12 ministros. Então, Ministério do Auxílio, Ministério da Regeneração, Ministério do Esclarecimento, Ministério da Comunicação, Ministério da União Divina e da Elevação. São 6. Da Elevação e da União Divina são ministérios mais ligados às esferas mais superiores. Os outros ministérios, Esclarecimento, Comunicação, Regeneração e Auxílio, são mais ligados à crosta. Então, ou seja, existe, por isso há uma colônia espiritual de transição entre a crosta e as esferas superiores. A mãe de André Luiz é um espírito já que está numa colônia mais elevada, diríamos assim. É um espírito mais nobre, né? Um espírito mais iluminado. Nunca esqueceu dos seus familiares, sempre pediu auxílio a eles. Por isso que ela pediu tanto o auxílio de Clarencio em relação a André Luiz.
ela sempre ficou de olho no filho. E quando, tão logo existiu a possibilidade dela visitá-lo, quando ele ficou um pouquinho mais equilibrado, ela foi até ele. Conversou bastante com ele. Ele se sentiu extremamente agraciado, extremamente renovado. E o interessante é que André Luiz sempre, para Clarencio, para Lísias, que foi o seu enfermeiro e depois grande amigo, para a mãe dele e para todos aqueles que ele tinha possibilidade de conversar, ele perguntava da família dele. Algo natural, se a gente parar e analisar. Né? Até porque depois ele toma conhecimento que ele ficou 8 anos no umbral. 8 anos é bastante tempo. Então ele falava, meu Deus, como será que está minha esposa Zélia e meus 3 filhinhos? Então ele perguntava para cada um. E todos desconversavam. Quando chegava no assunto família, a família dele, eles mudavam de assunto. Não era normalmente falar sobre isso agora, ou mudavam de assunto, tudo mais. E ele com aquela saudade, querendo visitar a esposa, visitar os filhos. Mas eles diziam que ele não tinha condições. Então logo ele recebe alta, Lísias faz um convite a ele, para que ele vá viver em sua casa, a casa de sua família, na verdade. Lísias morava com sua mãe e com 2 irmãs. Tinha uma sobrinha de Lísias que tinha terminado de desencarnar também estava lá. E ele começa a ver que as casas, que existia casa realmente na espiritualidade. Então, ou seja, mas não é para qualquer um também. Ninguém fica desamparado quando está em nosso lar. Ou seja, quem não tem condições, quem não tem família, tudo mais, existem campos de repouso, tudo mais. Porém, quem trabalha e que acumula seus bônus horas, ou seja, seria o pagamento desses irmãos, né? A cada hora trabalhada, um bônus hora. Eles acumulam esses bônus horas e eles podem, algum dia, efetuar a compra. Comprar o que eles quiserem, inclusive comprar seu lar. E receber os seus entes queridos, seus entes amados, depois do desencarne. Está vendo como é importante também a gente sempre prezar pelo trabalho? E o livro ele fala muito disso, do valor do trabalho. Na verdade, foi o pai do Lísias, que quando desencarnou, foi a primeira pessoa da família a desencarnar, deixou a família, deixou a mulher muito jovem e os filhinhos, crianças ainda. Mas o que ele fez? Ele começou a trabalhou muito em nosso lar, durante todos aqueles anos que ele estava esperando os seus entes queridos virem até ele. Quando a esposa desencarna, eles compram aquela casa, uma casa bem confortável, assim foi dito por André Luiz. E os filhos foram desencarnando, também foram vivendo naquela casa. Então, ou seja, uma conquista da família, um lar de verdade. E ele fala que é um lar bem mais agradável, inclusive, do que os lares que nós temos, né, aqui na Terra, na crosta. Vamos entender que o que nós temos aqui, em sua maioria, é cópia do que temos no plano espiritual. Então a gente fala assim, eles copiaram, sei lá, o ventilador. Não. Se eles devem ter um ventilador muito mais avançado, muito mais bonito, diga-se de passagem, a gente copia deles. Tá? Basicamente é isso. Lá, os familiares de Lísias recebem André Luiz como da família. E a mãe de Lísias, principalmente Dona Laura, ela o trata como filho. Ela já está se preparando para reencarnar também, porque o pai de Lísias já estava reencarnado no planeta, esperando a Dona Laura. Mas durante o tempo que André Luiz conviveu com ela, cerca de 1 ano, ele teve muitos conselhos. Conselho de mãe mesmo, como é que diz? Né? Chega um momento que a Laura fala, né? Que sua mãe, ela não está aqui em nosso lar conosco, então eu me sinto no direito de te passar esses conselhos como mãe. E esses conselhos foram extremamente valorosos para André Luiz. Por exemplo, ele como médico desencarnado, ele fala isso no livro muitas vezes, que ele era muito orgulhoso, vaidoso. E lógico, né, a gente desencarna, a gente vai levando nossas características, né? Ele também ainda tinha essas características, apesar de estar tentando esconder. Chega um momento que ele quer fazer alguma coisa, ele fala, vou ficar aqui parado?
Não, eu vou fazer alguma coisa. Aí ele vai pedir para Clarencio um trabalho. Quando ele for pedir, ele queria pedir para trabalhar como médico. Ele se achava apto a isso. Mas aí, no meio da conversa, ele começa a ver que não seria adequado ele pedir, né? Quero trabalhar como médico. Ele pediu um trabalho. Clarencio, que não nasceu ontem, chega para ele e fala: você está querendo um trabalho assim, mas você está querendo trabalhar como médico. E você tem que entender que a medicina da Terra é muito diferente da nossa medicina. Os nossos médicos são extremamente trabalhados para entender o psiquismo do espírito, né? Ele entende todas as nuances de um espírito. É bom deixar bem claro. O médico desencarnado, ele consegue tratar tanto o paciente desencarnado como o paciente encarnado. Que é o que acontece aqui, por exemplo. Vamos buscar um exemplo muito nosso. O médico desencarnado, os médicos que trabalham aqui nessa casa, nós chegamos aqui, eles já fazem esse diagnóstico. Eles conseguem nos tratar. E se somos pacientes receptivos, nós conseguimos esse tratamento muito mais eficazmente do que se não formos. Mas, de qualquer forma, eles sabem exatamente qual é o tratamento. E, na maioria das vezes, o tratamento necessita da nossa boa vontade. Então, ou seja, a gente tem que mudar alguns hábitos, mudar pensamentos. Ah, mas isso é bobagem. Não é bobagem, não. Faz toda a diferença. Então, ou seja, começar a pensar coisas boas. A vida é isso, é pensar coisas boas. Daqui pra frente, não pensa coisa boa, vai mudar. Tem que mudar. Tá? E isso é elevação. Isso é elevação espiritual. Isso é a nossa evolução. Não dá mais pra gente pensar como antes. Ah, não, mas fulano tá vestido de qualquer jeito. Não, para com isso. Mas o fulano me fez um desaforo. Para com isso. Pense em coisas boas, pensamento elevado. Alguém te fez um desaforo, esquece. É difícil esquecer, mas pelo menos não alimente esse tipo de pensamento. Isso faz mal para a sua saúde. Isso faz mal para a sua saúde física e saúde espiritual. Voltando, o médico desencarnado, que recebe o título de médico, ele tem muita mais capacidade. Não temos nem comparação à capacidade do médico que se formou nas cadeiras de universidades aqui da crosta. Então, ou seja, o médico, por mais atualizado que ele seja, por mais interessado que ele seja, o médico que desencarna, ele não tem a capacidade de medicar. Ele precisa estudar muito, e muito ainda. Tá? E André Luiz começou a entender isso. Clarencio fala em outras palavras, mas André Luiz terminou entendendo isso. Porém, Clarencio fala: mas você tem liberdade de... eu vou te dar essa liberdade de você visitar os 4 ministérios, esses mais ligados à crosta, para você fazer sua pesquisa. Porque acredito também que ele já estava pré-determinado. Ele não sabia, mas ele já existia toda uma programação desses trabalhos de pesquisa que ele realizava para poder, né, nos trazer esses livros. Então ele teve essa liberdade. Dona Laura, a mãe de Lísias, conversa no Ministério da Regeneração. Ela tem alguns amigos lá, inclusive um ministro, e ela pede que ele vá para lá. E ela chega para ele e fala: olha, como mãe, né, que quer cuidar do filho, olha, tem uma novidade para você. A partir de amanhã você vai conhecer o Ministério da Regeneração. Mas olha, vou te dar um conselho. Quando você chegar no lugar para conhecer, você tem uma oportunidade já. As pessoas vão estar trabalhando lá, tudo bem, você vai estar lá observando. Mas faça mais. Ajude no que for necessário. Dê de você, se doe. Veja se precisam de você para alguma coisa. E ajude essas pessoas. Aproveite essa oportunidade. Ele ouve esse conselho, vai até o ministério, bom, enfim, é apresentado para o ministro o apresenta para Tobias, que depois se torna um grande amigo dele. Tobias o direciona para uma das câmaras de retificação, que são locais onde as pessoas, os nossos espíritos desencarnados, que são acudidos, que são recolhidos do umbral, em estados deprimentes, né? São tratados até se reequilibrarem. Então, ou seja,
é um trabalho de enfermagem muito pesado, muito pesado. E lá Tobias o apresenta a Narcisa. Narcisa, uma trabalhadora valorosa. E naquele dia faltavam trabalhadores, parece que muitos trabalhadores estavam nos campos de umbral e tudo mais. E naquele dia, naquele momento em que ele está lá observando, tem alguns pacientes que, ao serem tratados, começam a vomitar, sujando todo o ambiente. E eles os enfermeiros começam a tentar limpar. Mas não dão conta, porque muito trabalhador, quer dizer, pouco trabalhador, muito paciente, né? Quando o André Luiz vê a situação, ele não pensa duas vezes. Ele vai lá e já começa a fazer o trabalho de higienização também, ou seja, a higienização rodo, vassoura, pano de chão e tudo mais, limpeza mesmo, a limpeza pesada. E ele conta que ele trabalhou muito aquele dia, e naquele dia, à noite, faltariam trabalhadores também, ele já se disponibiliza a trabalhar, ele trabalha à noite também. E quando ele vai ter o seu descanso merecido, ele fica muito contente. Diz que ele está renovado. Adorou ter trabalhado daquela forma. Bom, de qualquer forma, muito obrigada. De qualquer forma, naquele momento ele começa a verificar que para ele foram abertos campos novos em sua vida espiritual. E ele, apesar da saudade que ele tem de sua família, ele fala, eu vou me entregar ao trabalho. E assim foi, mas com prazer. Trabalhar com prazer. A gente tem que começar a discernir o que é trabalho e emprego. Nós temos muito isso aqui no planeta Terra. Né? Eu preciso de um emprego. Né? Um emprego, carteira assinada, dinheiro. Isso é consequência, como o bônus horas. O bônus horas é consequência. O trabalho, o aprendizado, a realização pessoal, as amizades que a gente faz no trabalho, isso é que importa. Isso é que interessa. Tá? Você, quando estiver cansado, fala assim, meu Deus, hoje eu trabalhei muito, mas trabalhei honestamente, fiz o meu melhor, contribuí com o meu melhor, fiz o que eu pude para o outro, ajudei o outro no que eu pude. André Luiz fez muita amizade com Narcisa, e chega um momento em que a Narcisa começa a contar, porque assim, ele é super curioso, né? Então ele pergunta, como é que é a sua vida, como é que são... para todo mundo, ele não perde a oportunidade. E ele, conversando com Narcisa, ele fica sabendo que ela também já está se preparando para um reencarne, mas que ela conversou com a ministra, que foi combinado entre ela e a ministra, isso que foi combinado, que é tratado não sai caro, né? Foi combinado que ela trabalharia durante 10 anos nas câmaras de retificação, para que ela aguentar o tranco mesmo, aqui do planeta Terra, porque parece que o que ela tinha que fazer aqui, a missão que ela tinha que desempenhar aqui em sua vida era muito complicada. Então, a ministra queria que ela desenvolvesse a paciência, a tolerância, se colocar no lugar do próximo, e naquelas câmaras de retificação é o local ideal, porque assim, são pessoas dementadas, na maioria das vezes, né, que vem no umbral, cada um com suas particularidades, pessoas muito frágeis, muito fracas, tristonhas, e ela tratava de cada um, cuidava de cada um, não só nessa parte de enfermagem, de limpeza, de passe, de tratamento, mas na conversa, conversava muito com eles, aconselhava muito. Ele foi aprendendo tudo isso. André Luiz, ele relata no livro maravilhas. Então ele relata o campo da música, campo de música, né? Em que semanalmente os trabalhadores de nosso lar tinham suas folgas. E muitos iam para os campos de música, ouvir música boa, música de qualidade, né? E se edificavam com isso. Naquele momento eles se reencontravam, trocavam ideias. E ele achava interessante que não era fofoca da vida dos outros, não. Quando falavam de alguém, era no sentido de falar para tentar melhorar, edificar.
E ele falava que eram locais muito bons. Só que é interessante, que deu para reparar no campo de música, era pago. Porque chega um momento que ele fala assim, Lísias, teve a camaradagem de pagar a minha entrada. Então, ou seja, você tem que ter bônus horas para participar dos campos de música. Não são todos os lugares lá que são pagos, tá? Mas alguns são pagos sim. Ele também fala a respeito de um veículo, né, que ele achou muito interessante, chamado aeróbus, alguns falam aeróbus, mas é um veículo que termina conduzindo os cidadãos de nosso lar pela colônia. Então, ou seja, eles conseguem se direcionar a vários lugares. Depois, mais no final do livro, a gente toma conhecimento que, na verdade, existem muitos cidadãos que volitam, que têm a capacidade de volitar. Mas, por humildade, por companheirismo, aqueles que não volitam, então todos já combinaram, todos viajam com o veículo dentro da colônia. André Luiz, como a gente tem que tomar cuidado com as nossas atitudes enquanto encarnados. No dia a dia, às vezes eu falo algum desaforo para vocês e vou embora e acho que nunca mais vou ver vocês. André Luiz demonstrou no livro que não adianta, né? Então, ou seja, existiram situações ali que ele reencontrou pessoas do passado dele. Então, no meio de um trabalho nas câmaras de retificação, ele encontra um trabalhador valoroso que foi socorrer muitos irmãos do umbral. E esse trabalhador chamava-se Silveira. Ele era um comerciante que perdeu tudo, porque ele negociou com o pai de André Luiz, que o pai de André Luiz era um comerciante muito abastado, e ele passou por uma dificuldade na vida e ele não conseguiu pagar o que devia ao pai de André Luiz. E o pai dele não quis perdoar a dívida, protestou todos os títulos. A mãe de André Luiz tentou interceder por esse comerciante, disse que a esposa desse senhor, Silveira, foi ter com ela, foi conversar com ela, foi implorar a ela, e ela falou, não, eu vou tentar sim. Ela foi conversar com o marido, pedindo, pelo amor de Deus, não proteste, não precisa disso, né? E para eles vai ser uma mudança de vida muito radical. Mas André Luiz também se colocou ao lado do pai naquele momento e apoiou a atitude do pai, dizendo que o pai tinha que ter que protestar sim e tudo mais. Enfim, esse comerciante perdeu tudo, teve que se mudar com a família para o interior e diz que viveu na pobreza todo o resto de sua vida. E André Luiz, quando encontra, esse Silveira, que encontra o André, né? Fala, oi André, você por aqui? Ele diz que na hora ele fica extremamente envergonhado, porque vem um filme na cabeça dele. E ele, oi, tudo bem? Aquela conversa que você não consegue seguir em frente, quando você está envergonhado. Mas, enfim, aí o Silveira sai, vai fazer outra coisa, aí ele conta para Narciso o que aconteceu. Narciso, volta lá e pede desculpas. É a sua oportunidade de pedir perdão, você não sabe se vai ter outra oportunidade. E ele foi, pediu perdão, e o Silveira falou, não, de maneira nenhuma. Isso fez com que eu e meus filhos aprendêssemos a passar pelas dificuldades da vida. E se hoje nós estamos aqui nessa situação, foi graças a essa experiência. Só que diferente disso, foi a experiência da nossa amiga. Mas é nossa amiga, né? No livro a gente termina sendo amiga de todo mundo. Nossa amiga Elisa. Essa moça, o que aconteceu? O André Luiz estava lá tratando a ala masculina, que são alas separadas, masculino e feminino. E chega um dia que ele fala para a Narcisa, tenho vontade de conhecer a ala feminina. Diz que teve um ímpeto assim de conhecer. Vamos lá então. E ele passa e começa a ver, né, aquelas moças, aquelas senhoras em estado deprimente, como eu disse anteriormente, e ele para e visualiza uma. Ele fala, eu conheço, Elisa. Diz que estava muito mal, né, debilitada, tudo mais. E ele lembra também, lá vem o filme na mente. Quando ele era adolescente, essa moça foi trabalhar na casa dele. E ele se envolveu com ela. Mas assim, a gente vê no livro, lendo o livro, a gente vê que até aquele momento ele ainda está um pouco constrangido de contar a situação. Ele não conta muitos detalhes. Mas o que deu para reparar é que a mãe chamou a atenção dele. A mãe falou, não se envolva com essa moça, né? Não a iluda. E ele se envolveu assim mesmo, tudo mais. Ela
terminou se iludindo, chega um momento que ela sai da casa e busca os caminhos de ilusão. Ela se perde nos caminhos de ilusão da vida, assim ele fala. E aí ele vai conversar com ela. E aí ela começa a contar que tudo começou quando ela conheceu um rapaz, que ela trabalhou na casa dele, ela não reconheceu o André Luiz. E ela fala que depois daquele momento, ela caiu no mundo, né? E começa a contar, né? Toda a desesperação dela. E ela fala que só sofreu nessa vida. E ela conta, ela fala o nome dele e ele fala para ela: prazer, meu nome também é André. E eu sou, a partir de agora, o seu irmão aqui, em nosso lar. E ela ainda fica um pouco mais contente, porque ela diz, pelo menos alguém, né? Se diz meu irmão aqui, porque eu também sinto falta de um familiar. Ela não o reconheceu. Mas, gente, como diz a Narcisa, como a gente tem que tomar cuidado, né? Com as questões do sexo. Nós que somos espíritas, principalmente, temos que tomar muito cuidado com as ilusões que nós colocamos na mente de cada um. No caso do Silveira, ele passou por privações, não foram ilusões do sexo, foram privações que fizeram com que ele crescesse. Mas no caso da Elisa, ela, em vez de se elevar, ela caiu na vida, né? Ela não conseguiu se reerguer. E quantas pessoas na vida não conseguem se reerguer por conta de caminhos tortuosos no campo do sexo? Então nós espíritas temos que tomar cuidado, temos que ter consciência do que fazemos para com o outro. Se não temos a intenção de nos doarmos para o outro, de sermos, nos doarmos fraternalmente, inclusive, né, sendo irmãos em espírito, não temos por que iludir ao outro. Eu digo irmãos em espírito porque depois a gente começa a ver outros relatos. E na verdade, depois do desencarne, o que mais nos torna próximos é esta fraternidade. Então, ou seja, nós temos sentimentos, sim, sentimentos variados aqui enquanto encarnados, é necessário, o corpo físico, ele pede isso, mas a verdade é, após o desencarne, somos todos irmãos. Meu tempo está terminando, na verdade já terminou, tá? Então eu vou resumir em 2 minutos o final do livro, que é muito bonito, na verdade, que é quando ele recebe a graça de ir ter com seus familiares, depois de 1 ano de trabalho. Então, Clarencio fala, olha, a Laura vai reencarnar, então a gente vai levá-la para a crosta, e você vai comigo. Então, você tem 1 semana de folga, e durante essa semana você vai ficar na sua casa, e eu vou te visitar durante essa semana toda. Tá. Ele vai para casa, todo contente, achando, na ilusão de que a casa continua a mesma coisa. Passaram-se mais de 8 anos. Quando ele vai chegando perto de casa, lógico que ele vai reconhecendo a vegetação, vai reconhecendo a rua, mas vê que tem mudanças. Tem mudanças. Ele entra em casa e vê que os móveis já não são mais os mesmos, as fotos já não estão mais nos porta-retratos como antes, né? E ele começa a achar o ambiente meio estranho. Até que ele se depara com a esposa. E a esposa está se despedindo de um médico que veio consultar alguém que está lá no quarto. Quando ele entra no quarto, ele se depara com outro homem, que na verdade era o atual marido da esposa. Naquele momento, o ciúme o consome. E ele começa a ter aquela mistura de sentimentos. Ou seja, ele tentou se elevar, ele se elevou muito no nosso lar durante 1 ano, trabalhou ardentemente, mas ao mesmo tempo, quando ele chega aqui no planeta, aqui na crosta, ele vê aquela situação, ele se depara com aquela situação no momento, então ele tem uma mistura de sentimentos, de raiva, ciúme, né? E ele não sabe muito como agir, sozinho naquele momento. Aí ele vai para a sala e vem a filha mais velha e fala: eu estava sentindo saudade do meu pai hoje, estou sentindo muita saudade dele. E a esposa dele, a Zélia, fala: o que é isso? Agora fica lembrando de morto? E a outra filha também. Porque agora ela vem com essa história de espiritismo e tudo mais. Então, ou seja, ele ficou muito chateado. E ele pensou na hora: só minha filha, só uma filha lembra de mim.
Bom, enfim, ele fica lá alguns dias e chega um momento em que ele vê que aquele senhor, o senhor Ernesto, casado com a sua esposa, estava muito mal, estava com pneumonia. E chega um momento que ele está sentado na sala e ele começa a ficar chateado porque perdeu sua família, aquele sentimento, né, que nos leva para baixo, né, de vitimismo, inclusive, que é muito, muito próximo a nós, né, que a gente está muito acostumado, né, e é um sentimento que não nos eleva, basicamente. Tem um sentimento de vitimismo, tem que mudar essa linha de pensamento também. Tudo a gente tem que mudar a linha de pensamento, tá reparando, né? Bom, enfim, chega um momento que ele pensa, mas peraí um pouquinho, eu não perdi minha família. Eu tenho que ter por ela o amor fraterno. Isso não perdi. O amor fraterno. Eu tenho por Zé o amor fraterno. Eu tenho que ter pelo Ernesto também esse amor fraterno. E mais, eu não perdi meus familiares. Eu ganhei. Durante todo esse tempo que eu estive no nosso lar, o que eu mais ganhei foram familiares. Então eu tenho vários irmãos. Clarêncio, Lísias, Narcisa, Tobias e tantos outros. Ele começou a enumerar esses irmãos. E isso o elevou. E naquela mudança de pensamento, ele lembra que Tobias falou para ele: nós, habitantes de nosso lar, podemos nos comunicar por pensamentos. Naquele momento ele senta e ele pensa na Narcisa. E ele conversa com ela e começa a contar para ela em pensamento tudo o que está acontecendo ali na casa dele. Para pedir uma orientação. Diz que ele passou 20 minutos, a Narcisa está lá, na frente dele. Ela aparece na frente dele e falou: eu ouvi o seu pedido, meu amigo, estou aqui. E vamos lá, não temos tempo a perder. Foi lá, viu o paciente, viu do que se tratava e falou: vamos à natureza. Foram à natureza. Ela encontrou algumas entidades, começou a conversar com eles. Depois ela tomou conhecimento que essas entidades eram espíritos que trabalhavam ali na natureza, que guardavam aquelas praças, aqueles parques, aquela floresta. E ela pediu parece que eucalipto e mangueira, fluidos de eucalipto e mangueira. Ela pegou esses fluidos, levaram até o paciente e trataram-no durante a noite toda. No dia seguinte ele estava melhor. O médico veio visitar e falou: nossa, não sei o que aconteceu, mas ele melhorou muito. O trabalho dela estava feito, ele ficou lá mais alguns dias, voltou ao nosso lar. Quando ele voltou ao nosso lar, ele foi recebido em festa pelos amigos da espiritualidade. E naquele momento, Clarêncio o declara cidadão de nosso lar. Porque até então ele era hóspede, né, de Clarêncio. Naquele momento ele foi declarado cidadão de nosso lar. Gente, é um livro que eu acredito que todo mundo tenha lido. Mas é um livro de estudo, que a gente tem que ler e reler, e ler os detalhes. O filme também, ele é muito bonito, ele é muito bem feito, mas ele não revela as minúcias que o livro revela. Então o livro vale muito a pena. Eu espero que eu tenha resumido um pouco, né? Eu espero que eu tenha passado alguma mensagem aqui para vocês. Agradeço a oportunidade de mais uma vez vocês me ouvirem. É muito satisfatório estar aqui na frente. E eu peço a Jesus que olhe pelo coração de cada um de vocês. Que o coração de vocês sempre esteja forte para que vocês possam também ajudar aqueles que estão à nossa volta. E que algum dia nós possamos nos encontrar também nas colônias espirituais, algum dia formos encaminhados. Né? Provavelmente não vai ser nosso lar está no Rio de Janeiro. Mas pode ser que seja na colônia de José de Mococa, né? Nosso grande patrono. Então, gente, que sejamos amigos aqui enquanto encarnados e amigos após o nosso desencarne. Que sejamos irmãos na espiritualidade. Muito obrigada.